Olá pessoal, eu sou o Lambert da Lotoguia e no vídeo de hoje nós vamos estudar a dispersão das dezenas dentro do volante. Então vamos supor a combinação 2, 7, 24, 28, 37 e 55. Vamos ver a dispersão entre as linhas. Então aqui na linha 1 nós temos dois valores. Na linha 2 está vazia, a linha 3 contém dois valores, a linha 4 contém um valor, a linha 5 contém 0 valores e a linha 6 contém um valor. Certo? Este código que aqui está, 202101, nós vamos chamar de IDL, que é o ID de distribuição entre as linhas, ok? E agora nós vamos calcular quantas combinações nós podemos fazer com este IDL aqui. Então vamos lá. Na coluna 1, nós temos uma dupla, e aqui, entre 10 espaços, cabem 45 duplas, que é combinação de 10, 2 a 2. Na linha 3, também tem uma dupla, então temos 45 variáveis, que são as 45 duplas possíveis aqui. Na linha 4 aqui, nós só temos 10 variáveis. Nós podemos ter 31, 32, 33, aqui até 40. E na linha 6, mesma coisa, temos 10 variáveis. Então, multiplicando todos esses valores um pelo outro, nós vamos chegar ao resultado de 202.500. Ou seja, nós podemos fazer 202.500 combinações sem alterar o IDL, ok? Muito bem, agora nós precisamos saber quantos IDLs desses são possíveis de construir. Certo? Então, o primeiro passo é colocar em ordem. Então, fica 2, 2, 1, 1, 0, 0. Muito bem. Aqui nós temos dois valores iguais. Então, nós isolamos esses dois valores. E vamos distribuir 1 e 1, que também são iguais, entre esses 4 espaços. Então, fica igual, combinação de dois valores entre 4 espaços, ou seja, 4 combinados 2 a 2, o que vai dar 6. E agora nós vamos distribuir esses dois valores, que também são iguais, entre 6 espaços. Então vai ficar igual, combinação de 6 espaços, 2 a 2. De 6 espaços, 2 a 2. O que vai dar 15. E agora nós multiplicamos um pelo outro e chegamos ao valor de 90. Ok? Agora nós precisamos saber quem são esses 90. E nós temos que escrever, né? E fazer uma matriz. Então está aqui a matriz feita. Veja que dois valores na linha 3 e 4, 3 e 5, 3 e 6... 4 e 5, 4 e 6 e por aí vai, totalizando 90. Então, agora nós temos os 90 IDLs, né? Cada linha dessa daqui é um IDL. E com isso nós identificamos um grupo de 202.500 combinações. Cada IDL deste produz 202.500 combinações, certo? E como nós temos 90... o grupo deste tipo 221 produz 90 vezes 202.500, ou seja, 18.225.000 combinações, o que equivale a 36,40% de todas as combinações possíveis, certo? E o ciclo fica sendo todas as combinações dividido por 18.225.000, o que dá 247,43. Ou seja, teoricamente, um IDL desses
deve ocorrer uma vez a cada 247 rodadas, ok? Nós calculamos o grupo de combinação para o modo 221, ou seja, um modo que contém duas linhas com dois valores e duas linhas com um valor. Então nós usamos aqui um código, né, com 3 dígitos apenas, que é suficiente para identificar o tipo de combinação, né, o modo de distribuição, ok? Só que existem ao todo 11 modos de distribuição, tá? E quem calcula para um, calcula para todos. Então, nós já temos à disposição esta tabela aqui dentro do nosso aplicativo, onde nós podemos consultar e ter as informações de qual é o tipo de combinação que mais sai. E no caso é essa 221 que nós acabamos de calcular, que é em 36%. Mas tem aqui, por exemplo, este modo, o 211, onde uma linha tem 2 valores e 2 linhas têm um valor, né? Sai em 26,97%. E outros modos aqui interessantes também, com 14% e 12%. E através dessa tabela, nós podemos programar então os nossos jogos, né? Resolver qual é o tipo de combinação que nós vamos fazer. Se vamos jogar no modo 221, ou se vamos jogar no modo 211, ou se vamos jogar nos dois. Isso é um plano que o jogador pode fazer, ok? Muito bem, pessoal. Assim como nós fizemos uma tabela para a distribuição entre as linhas, nós podemos fazer também para as colunas. O sentido é o mesmo, o processo é o mesmo e a linha de raciocínio é a mesma. Então, vamos dar uma olhadinha nos outros modos. Aqui nós temos a tabela, né, para a distribuição entre as colunas, e nós podemos ver aqui também qual que mais sai. No caso, é o modo 211, onde uma coluna contém 2 valores e as demais contêm 1 e 0. Veja, esse modo sai em 48,92% de todas as combinações. Um ciclo praticamente de 1 em 2,04, ou seja, uma vez a cada 2 sai uma combinação deste modo. Então, é uma opção para o jogador planejar o seu jogo. E da mesma maneira, nós podemos também separar em quartos, que já eu vou explicar o que é. Aqui nós temos também uma tabela de mesma natureza, com mesma linha de raciocínio, sobre a distribuição entre quartos. Vamos ver o que é um quarto. Um quarto é um grupo de 15 números. Então aqui no volante eu já tenho marcado em azul o primeiro quarto de 1 a 15, o segundo quarto de 16 a 30, aqui em amarelo, o terceiro quarto de 31 a 45, aqui marcado em azul, e o último de 46 a 60, ok? Então, nós podemos também fazer opções, né, e planejar o nosso jogo em relação à distribuição entre os quartos, ok? Muito bem, pessoal. Agora nós temos todas as combinações divididas em grupos, grupos identificados por códigos, como por exemplo, grupo MDC 211, onde uma coluna contém 2 valores e as demais contêm 1 e 0. Esse grupo contém 24.494.400 combinações e é dividido em 1.260 subgrupos, que são os IDCs, e cada subgrupo tem 19.440 combinações. Com essas informações, agora o jogador pode escolher em qual grupo ele quer jogar. Vamos dar um exemplo aqui. Voltamos aqui no painel e suponhamos que eu queira jogar no grupo MDC 211. Então nós vamos aqui em configurações, colunas,
porque MDC trata de colunas, e aqui nesse setor eu marco todos os grupos que eu não quero. Então, seja o exemplo, vamos deixar aqui somente o grupo 211, uma suposição. Então, quando a gente volta aqui no painel e marca qualquer outra combinação que não pertença ao grupo 211, o aplicativo faz ficar vermelho essa célula aqui, me indicando que eu não marquei que quero jogar no modo 111. Eu tenho que colocar alguma coluna com 2 valores aqui. Veja que agora está verdinho aqui. Então, a gente tem controle sobre o modo de distribuição. Por quê? Porque o jogo a gente tem que fazer aleatório. Não adianta que a gente não vai adivinhar qual combinação vai ocorrer. Mas nós podemos escolher em qual grupo nós vamos jogar, ok? Então, se eu não colocar o modo que eu marquei, o aplicativo vai me avisar, certo? Da mesma maneira que eu escolhi um modo de distribuição entre as colunas, também nós vamos escolher um modo de distribuição entre as linhas. Então vamos lá, configurações, linhas, e aqui nós temos algo similar, ok? Então aqui eu marco os MDCs que eu não quero e vamos deixar, por exemplo, somente esses 2. Suponha que eu vou fazer vários jogos, então eu deixo separado aqui 2 modos, 221 e 211, ok? Agora aqui de volta ao painel, se eu marcar qualquer combinação que não atenda o meu pedido, então ele me avisa aqui, olha, MDL 321. Eu tenho alguma linha aqui com 3 valores, no caso a linha 3. Se eu colocar 4 valores, estou no modo 411. Então eu tenho que mudar alguma coisa de linha até que aqui fique livre, né? Não esteja nada vermelhinho aqui, ok? Então nós podemos escolher também o modo de distribuição entre as linhas. E entre os quartos é a mesma coisa. Vamos em configurações, quartos, e aqui neste setor nós marcamos aquele que nós não queremos. Então eu deixei marcado o modo 321 e o modo 221. Ok? Se quiser resetar, só limpar aqui. Certo? Então deixa eu marcar aqui somente aqueles que eu disse que quero. Então seriam esses no caso. E quando a gente voltar aqui no painel, se tiver algum modo que não está dentro do planejado, o aplicativo também me avisa aqui. Ok? Então aqui eu estou no modo 321. Tem um quarto aqui com 3 valores. E esse modo eu disse que não quero. Então eu troco um valor de quarto. Coloco aqui, por exemplo. Agora estou dentro do modo planejado. Ok? Muito bem. Vamos supor que eu tenha feito um jogo com 2 valores na coluna 4. E no sorteio a coluna 4 veio vazia e os 2 valores vieram na coluna 3. Então eu perdi 2 pontos e estou no jogo apenas pela quadra, certo? Por aqui nós vemos que é importante a gente tentar acertar o modo de distribuição. Seja o exemplo, se eu acertar este modo de distribuição aqui, este IDC, deste tipo 211, a minha chance será de 1 em 19.440, como nós já vimos. E vimos também que existem 1.260 IDCs desse tipo. Logo, é muito difícil acertar o IDC. Se acertar é um passo bem grande, nos coloca bem próximo do prêmio. Porém, escolher um entre 1.260 é realmente difícil. Mas nós temos só 2 opções. Ou jogamos ou não. Então, se vamos jogar, é certo que a gente tem que fazer alguma coisa para acertar o modo de distribuição. Não só entre as linhas, como entre as colunas aqui, como entre as linhas também. Aí a gente está dando um passo maior ainda.
Então, vamos tentar fazer alguma coisa para acertar o IDC aqui e se aproximar do prêmio. Vamos aqui em configurações e depois configurar colunas. Nessa página nós temos os 100 últimos resultados e temos tudo aqui em respeito às colunas, certo? Então vamos limpar aqui e eu vou pedir para destacar 2 valores. Agora fica visível aqui, mais fácil para a gente ver a frequência de 2 valores nas colunas, tá? Então seja o exemplo, eu vou jogar no modo 211, uma coluna com 2 valores. E vejo aqui que a última vez que saiu foi na coluna 7. E vejo que a frequência na coluna, de uma coluna, né, não só na 7, é uma frequência longa, né, demora para ocorrer. E dificilmente repete, demora para retornar, né? Então, seja o exemplo, eu acho que se na próxima rodada vier 2 valores em alguma coluna, não será na coluna 7. Então eu venho aqui, não quero 2 valores, e marco aqui a coluna 7. E aqui embaixo a gente reseta, ok? Então, se eu jogar agora 2 valores na coluna 7, o aplicativo vai me avisar. Agora vamos supor que eu queira jogar também no modo 221. Então eu peço para destacar aqui o modo 221, ele me destaca para ficar fácil para ver. Então, na última vez que vieram 2 colunas com 2 valores, vieram nas colunas 1 e 8. A outra vez, na coluna 2 e 5. Então, seja o exemplo, nós temos aqui, olha, 45 duplas de colunas, né? 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4 e assim até 9 e 10, né? Então dificilmente ele vai voltar na mesma. Então eu marco aqui que não quero 1 e 8 e não quero também 2 e 5. Vamos procurar aqui 2 e 5. E posso marcar aqui tantas quantas eu quiser, tá? E aqui nessa parte é intuitiva. Não quero 2 valores na coluna 7, não quero 3 valores, mais de 3 valores, enfim, aqui é só clicar. Ok? E agora nós voltamos para o painel e, seja o exemplo, se eu fizer, por exemplo, 2 valores na coluna 2 e 5, o aplicativo me avisa. 2 e 5, 2 valores, o aplicativo não vai deixar passar, ele vai marcar. Então, seja o exemplo, basta eu tirar um desses, pronto, se apaga. Qualquer outra configuração que eu colocar aqui, ele apaga. Só vai acender se for 2 valores na coluna 2 e 5. Da mesma maneira, né, acho que aqui na coluna 7, mesma coisa. Eu disse que não quero 2 valores na coluna 7. Então, se eu marcar aqui 2 valores, o aplicativo me avisa. Então, essa é uma maneira de se aproximar do IDC. Seja o exemplo, se eu não quero 2 valores na coluna 7 e eu acertei, só aqui eu eliminei 126 IDCs do modo 221. Então, eram 1260, se eu acertar esse palpite, é 1260 menos 126. Ou seja, já demos um passinho na tentativa de acertar o IDC. Ok? No próximo bloco nós vamos ver outro passo para melhorar essa situação. Muito bem, nós sabemos que existem 5.005 IDCs, certo? Então, é bem provável que não ocorra na próxima rodada qualquer um dos 500 que já ocorreram nas últimas rodadas, ok? Então, nós vamos aqui em configurações e aqui neste setor aqui, nós vamos adotar o valor de 400 e dar um ok aqui. Com essa instrução, nós estamos dizendo ao aplicativo que nós não queremos nenhuma combinação que retorne um IDC que já tenha ocorrido nas últimas 400 rodadas. Isto aqui é aproximadamente 10% sobre o total de IDCs. Como não tem faixa para esse valor, e isso nós já vimos num tutorial anterior, então a gente diminui um pouquinho aqui, tá? Então vamos adotar o valor de 400.
Com isso, nós estamos eliminando 400 IDCs, se o nosso palpite estiver certo. Então, a gente volta aqui no painel, e se caso aqui eu fizer qualquer jogo que retorne um IDC que já ocorreu nas últimas 400 rodadas, então o aplicativo me avisa aqui nesta célula, IDC ocorrido 1. Então, este IDC aqui já ocorreu nas últimas 400 rodadas. Então, a gente muda alguma coisa de coluna, seja o exemplo, vamos mudar aqui, também esse IDC já ocorreu, vamos mudar esse outro de coluna, muito bem. Agora nós estamos dentro de um IDC que não ocorreu nas últimas 400 rodadas e ocorreu somente uma vez em toda a história. Porque a gente sabe que o ciclo do IDC é bastante largo, né? Tem 5.005 e nós estamos na rodada 2093, então tem muitos IDCs que ainda não ocorreram até o dia de hoje, certo? Então, esse aqui é um procedimento que nós podemos adotar para eliminar IDCs e facilitar com que a gente acerte. Isso quer dizer que a gente vai ganhar na Mega Sena? Não. A gente está tentando acertar o IDC para dar um passo em direção ao prêmio, porque alguma coisa nós temos que fazer, ok? Vamos em frente, vamos dar mais um passinho. Vamos aqui em configurações e aqui vamos clicar em configurar semelhança de IDC. Nesta página nós temos aqui os últimos 100 rodadas, certo? E aqui ele marca o grau de semelhança de IDC. Esse grau de semelhança, ele mede a semelhança entre uma rodada e a rodada anterior. Então, se ele está dizendo aqui que o valor é 4, nós devemos encontrar 4 semelhanças aqui, olha. Na coluna 2 veio 1 e 1, onde mais? Na coluna 6, 0 e 0, a coluna 9, 0 e 0, a coluna 10, 0 e 0. Então, são 4 semelhanças. Aqui também 4, 4, 4, enfim. Agora nós precisamos ver qual é o mais adequado. Então nós temos aqui uma tabela que já mostra. Essa tabela é retirada da lista de resultados anteriores, tá? Então nós vemos aqui o valor mais incidente é o valor de 4 com 28%. O valor de 5 semelhanças, 20%. E por aí vai. Valores não interessantes. Grau de semelhança 0, totalmente diferente, 0,33%. Então esse aqui não adianta jogar nele, né? O mesmo para o grau 1, o mesmo para os graus 7, 8 e 10. Olha, com 3%, 1,44%, e aqui com 10 graus de semelhança significa um IDC repetido, né? Então esse aqui nem pensar em jogar. Então vamos jogar somente nesses valores, né? Então eu aqui já removi os que não quero. Então vamos jogar com os valores de 2, 3, 4, 5 e 6, com ênfase para 5, certo? E agora nós vamos aqui no painel ver como é que o aplicativo administra isso. Seja o exemplo, esta combinação que aqui está, possui 8 graus de semelhança. E este é um valor que nós não queremos. E as colunas semelhantes estão marcadas aqui. Então, vamos supor, vamos tirar alguma coisa aqui da coluna 3, vamos mudar. Veja, o grau de semelhança agora já ficou dentro da nossa faixa. Agora é só regular outros atributos aqui, mas em termos de grau de semelhança, ele está dentro da faixa. E com isso, nós eliminamos também os IDC semelhantes e diminuímos a nossa faixa. Isso facilita para que a gente acerte o IDC. E agora? E agora a gente vai tentar qualquer um outro. A partir daqui, estamos na mão da sorte em termos de IDC. É o que é possível fazer para a gente eliminar aqueles que nós não queremos e jogar aleatório naqueles que, na nossa opinião, são mais adequados, ok? Em outras palavras, é escolher o que a gente não quer. E qualquer coisa que esteja dentro do que a gente quer é válido. Porque o jogo tem a sua parte aleatória. Ninguém é adivinho.
O que nós podemos fazer é escolher aquilo que não queremos, ok? Muito bem, pessoal. A dispersão das dezenas entre os 60 espaços envolve a distribuição entre as colunas que nós já vimos, certo? Seja este exemplo, né? Nós estamos aqui dentro de um IDC que nunca ocorreu em toda a história, que não repetiu, né? Então, este IDC está dentro do aceitável. Porém, a distribuição entre as linhas não está de agrado, né? Nada impede que ocorra 6 valores em uma linha e um valor em outra. Nada impede. O que manda é, será que o jogador quer jogar assim ou será que o jogador quer fazer uma distribuição entre as linhas de uma forma escolhida, de uma forma determinada? Então, nós temos que acertar o IDL também, certo? Se a gente acertar o IDL, as 19.440 combinações que estão dentro desse conjunto, desse IDC, despencam de 19.000 para 5.000 ou para 7.000, dependendo do tipo de IDL que o jogador escolher, ok? E o IDL nós podemos acertar na parte de configurações, né? E aqui na parte das linhas, ok? Então aqui o que nós temos é algo muito similar àquilo que nós já vimos com as colunas, certo? Nós temos aqui as 100 últimas rodadas, temos aqui o IDL e o MDL de cada rodada, e aqui nós podemos configurar o que queremos em termos de linhas, certo? O que queremos em modo de distribuição entre as linhas e as duplas de linha que nós não queremos. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, o modo 221, que é o que mais sai, e por aqui nós podemos ver, ó, que realmente ele sai bastante. Seja o exemplo da última vez, a dupla veio na linha 2 e na linha 4. Isto aqui é um pouquinho raro de repetir, porque nós temos 15 duplas de linha aqui, né? Então, por exemplo, o jogador pode dizer que não quer 2 valores na linha 2 e 4. Nas linhas 2 e 4, ok? E agora é só voltar para o painel e fazer o seu jogo, certo? Então, vamos distribuir aqui entre as linhas, fazer uma combinação do modo 221. Vamos ver se está aqui. Aqui nós ainda temos uma linha com 3 valores. Então, agora aqui, modo 221, certo? E o IDL é esse aqui, que não ocorreu nas últimas, vamos ver aqui quanto estava, configurações, nas últimas 25 rodadas. Essas configurações aqui nós já vimos no primeiro tutorial, tá? Então essa daqui também é uma maneira de eliminar IDLs, certo? Então tá aqui, não jogamos em nenhuma combinação que tenha um IDL que já tenha ocorrido nas últimas 25 rodadas. Ok? E aqui agora nós temos também um controle sobre a distribuição entre as linhas. Se acertar o IDC, está muito bom, mas se acertar o IDL, fica maravilhoso, porque aí as chances vão por volta de 1 em 5.000 e 1 em 7.000. Ok? Então eu faço uma pausa aqui. Vamos em frente. Agora nós vamos configurar os quartos. E nós temos aqui outra vez uma página muito similar àquela que nós já vimos sobre as linhas e colunas, certo? Então aqui nós temos as rodadas, temos aqui o que aconteceu, qual o conteúdo em cada quarto na última rodada, temos o IDQ, temos o MDQ, e nesta área nós também podemos configurar aquilo que acharmos que devemos, certo? Seja o exemplo, na última vez veio esse modo aqui, né? 221, suponha que eu não queira 221, então eu tiro 221 aqui, ok? Aqui, a partir dessa página, nós podemos ir ao mapa, e aqui no mapa nós vemos aqui, olha, que o que mais sai é o modo 321,
certo? Então voltamos aqui em configurações, quartos, e vamos liberar aqui o modo 3-2-1. Então vamos lá, tirar tudo que a gente não quer, vamos deixar o 3-2-1, o 2-2-2, também nós não queremos, vamos supor, né? O 221 que saiu na vez passada, eu não quero agora, então seja o exemplo, vamos jogar somente nessas duas aqui. E aqui nós temos também configurações, né? Temos aqui as preferências, seja o exemplo da última vez que veio dois valores aqui nos quartos 1 e 2, né? Então não quero no quarto 1, por exemplo, não quero dois valores no quarto 1, seja o exemplo. Então aqui a gente faz a configuração como achar que deve, ou aquela que é mais adequada para o momento em relação aqui às últimas rodadas. E voltamos para o painel, e agora vamos acertar aqui, né? Por exemplo, aqui está no modo 2-2-1. Veja, temos dois valores aqui e dois valores nesse laranja. Vamos tirar uma desse quarto, por exemplo, e mandar para o outro. Continuo no modo 2-2-1. Vamos tirar uma desse quarto aqui e vamos colocar aqui, ó. Agora nós estamos no modo 311. Vamos colocar no modo 3-2-1, que é um dos modos que mais sai. Veja, aqui está no modo 3-2-1, então. E aqui está dizendo que não quero dois valores na coluna 7. Pronto. Já fizemos um joguinho aqui que está dentro daquilo que nós configuramos. Ok? Então é muito fácil essa parte. Agora, se a gente conseguir acertar o IDQ também, aí nossas chances vão aumentar ainda mais. Para aqueles 5 mil ou 7 mil, já caem para uns 2, 2,5 aproximadamente. Ok? E assim nós vamos tocando o barquinho, fazendo com que o aplicativo obedeça às nossas preferências, certo? Se acertarmos as preferências, então a gente vai ter bastante chance, ok? Vamos em frente. Neste passo, nós vamos agora configurar par-ímpar. Par-ímpar são dois grupos de 30 na realidade, né? Então aqui também é página similar, aqui nós temos as últimas 100 rodadas, como veio na última rodada, na penúltima, ok? E por aqui também a gente toma uma base para fazer as nossas preferências, certo? E desse lado nós temos aqui uma tabela, né? Que mostra a maior probabilidade é 3-3, né? 3 par, 3 ímpar com 32%, seguido de 2 pares com 23% e 4 pares com 23% e por aí vai. Então aqui, seja o exemplo, não quero 6 pares nem 5, nem 0 e nem 1. Vamos jogar somente com 2, 3 e 4 pares, ok? Agora é só voltar para o painel e seja o exemplo, se nós jogarmos aqui, ó, esses valores que aqui estão, ó, nós só temos um número par aqui, que é o 58. Então a gente tem que fazer um balance aqui. Trocando um número apenas, já estamos dentro de uma condição boa em termos de par ou ímpar. E verifica-se o resto, né? Se IDC está certo, né? IDL está certo, como por exemplo IDQ aqui não está, então vamos trocar alguma coisa aqui. Ok? E assim nós vamos ajustando o nosso jogo de acordo com as preferências que nós estabelecemos nas configurações, ok? Neste bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre a dispersão das dezenas entre os 60 espaços aqui, certo? Então, a gente tem como tendência de fazer o joguinho assim, bastante espalhado. Tem até pessoas que dizem, né, temos que fazer o jogo bem espalhado, que um jogo juntinho assim não dá muito certo e tal. Então nós temos que estudar essas partes aqui, ok? Então seja o exemplo, vamos resetar o painel aqui, seja o exemplo, se eu marcar o número 25, nós temos aqui já 8 probabilidades de ocorrer um número próximo a ele, coladinho, né? Certo? E suponha que a gente não quer fazer coladinho, então nós vamos jogar um número em outro local.
Aqui vão aparecer mais 8. Então já são 16 entre 60, né? Menos esses 2. Aí não queremos de novo. Então marcamos um número em outra parte. Mais 8 probabilidades de sair. Então já são 24 números aqui. Suponha que eu marque em outro lugar. De novo, abre mais 8 probabilidades aqui. Então são 8, 24, 16, 24, 32. Né? Então é de se ver que tem 50% de chance de ocorrer um número coladinho no outro. Certo? Então nós podemos classificar esse tipo de adesão, digamos assim. Então nós podemos ter uma ligação horizontal como essa, uma vertical como essa, diagonal esquerda como essa e diagonal direita como essa. Então nós podemos classificar essas ligações, ok? Agora nós vamos aqui em configurações e aqui em configurar ligações. E aqui nós temos novamente, né, os 100 resultados anteriores informando sobre esse atributo que são as ligações. E agora nós vamos aqui pedir para destacar 0 valores. Combinações que não têm nenhuma ligação, que estão todos os números espalhados. Veja como ocorre pouco. Ocorre muito pouco. Vamos agora pedir para destacar um valor. Veja, números coladinhos assim aparecem com bastante frequência. Vamos pedir para destacar 2 valores. Esses em laranja aqui. Veja que 2 valores, ao que parece, é o que mais ocorre. 2 ligações. Aqui ao lado, nós temos aqui uma pesquisa em 1.800 rodadas, mostrando o que é que sai mais. E nós vemos aqui, olha, aqui, uma ligação 33%, 2 ligações 30% e 3 ligações 15%. Isto, é claro, nesse intervalo aqui de 100 rodadas, ok? Então aqui nós vemos que ligações ocorrem, e bastante, olha aqui, ó, com 3 ligações em 15%, com 2 ligações em 30%, né? Com nenhuma ligação em 12%. Então aqui também nós estabelecemos aquilo que nós não queremos. Seja o exemplo, não quero nenhuma ligação. Ok? Então aqui é só marcar que na hora de fazer o jogo o aplicativo vai obedecer. Aqui eu nem deixei as outras 5, 6 e 7, porque é bastante raro. 1,89%, 6 ligações quase não ocorre, 7 então nem pensar, ok? Então nem deixei disponível aqui. E nesse campo o jogador também pode escolher. Seja o exemplo, na última vez saíram uma ligação vertical, uma diagonal esquerda e uma diagonal direita. Ok? Então, com esses dados aqui, o jogador faz suas preferências aqui. Seja o exemplo, se o jogador não quiser uma ligação horizontal, então é só marcar aqui. Certo? E agora o aplicativo vai obedecer. Então vamos lá para o painel. E vamos fazer uma ligação horizontal direita aqui. Muito bem, olha aqui, ligação horizontal, uma. Então ele está dizendo aqui para mim que está em desacordo. Suponha que eu coloque 2 ligações assim, o aplicativo me avisa. Já se eu colocar ligação diagonal, ele me mostra aqui uma ligação horizontal e uma ligação diagonal direita. E está me dando o total de 2 ligações, ok? Então a gente tem a informação aqui para lembrar, né? Que é difícil a gente guardar de memória tudo isso, ok? Então eu encerro esse capítulo aqui e já já a gente volta. Muito bem, pessoal. Ainda sobre o tema dispersão, vamos levar em conta esta combinação que aqui está. Vamos olhar aqui nesse setor, olha, em intervalos iguais,
ele está me indicando 13 intervalos iguais. Vamos ver o que é isso. O primeiro intervalo é o segundo número menos o primeiro, o segundo, terceiro menos o primeiro, quarto menos o primeiro, quinto menos o primeiro, sexto menos o primeiro, terceiro menos o segundo, quarto menos o segundo e por aí vai. Ao todo, nós formamos 15 intervalos dentro de uma combinação. E aqui já está marcando que nós temos 13 intervalos iguais. Embora, olhando aqui para a combinação, a gente não percebe, né? Mas veja, 13 para 44 são 31, 17 para 48 são 31, ok? 13 para 17 são 4, 44 para 48 são 4. Enfim, ao todo nós temos 13 intervalos. E aqui nessa parte nós podemos ver quais são. Por exemplo, 2 do segundo número menos o primeiro, o terceiro menos o segundo, o quinto menos o quarto, o sexto menos o quinto. Então, a partir daqui, nós temos uma visão para mudar o nosso jogo. Isto é, se a gente não quiser os 13 intervalos, ok? Então, é só mudar aqui, por exemplo, alguns números aqui, e os intervalos já caem, olha. Aqui já caiu para 4, ok? Então, no próximo bloco, nós vamos ver como é que nós configuramos esse atributo. Muito bem, nós vamos para configurações e aqui clicamos no link configurar intervalos iguais internos. E aqui nós acessamos uma página também similar às anteriores que já vimos, onde nós temos os 100 últimos resultados e os intervalos que ocorreram em cada um, ok? E aqui ao lado nós temos também uma pesquisa em 1.800 rodadas. E aqui nós vemos que 0 intervalos iguais ocorre em 27%, 2 intervalos iguais ocorre em 23%, 4 intervalos iguais ocorre em 31%. Os outros é tudo coisinha pequenininha, e alguns até nunca ocorreram ou talvez até não existam. Mas eu coloquei aqui por uma questão de estética, tá? Então aqui eu já deixei marcado os que eu não quero. É no caso 3, né? 2, 4 e 0 intervalos iguais. Ok? E agora aqui está configurado. E o jogador também pode olhar aqui e tomar alguma decisão, seja o exemplo, a última vez veio com 2, se não quiser dessa vez com 2, então marca aqui, né? E aqui uma amostra de que o pouco provável também ocorre, inclusive repete, né? 7 intervalos iguais ocorre em 5% e ocorreu 2 vezes em seguida aqui. Evento como esse a gente não vai ver tão cedo, mas ocorre, certo? É por isso que é bom a gente não apostar muito dinheiro a cada vez, ok? Então nós voltamos aqui no painel e agora aqui nós já sabemos, né? Se fizermos alguma combinação que contenha intervalos iguais, muitos intervalos iguais, né? Então vai marcar aqui, olha, já temos 6 intervalos iguais, ó. Aqui passa mais 3, né? 13, 15, por exemplo, 17, 19, uma combinação desse tipo, olha aqui quantos intervalos vão dar, ok? Embora esse aqui esteja bastante visível, né? Aqui está bastante visível, com 14 intervalos iguais, né? Dá até para colocar mais um aqui, olha, ok? De 2 em 2, tá? É claro que a gente não vai fazer combinações assim, né? Mas aquela que estava anteriormente não era visível assim tão facilmente no volante. E muito menos se ela tiver indicada assim, ó. Mais ainda que a gente não consegue ver, ok? Muito bem, pessoal. A parte que toca a dispersão dos números aqui nos 60 espaços contidos aqui nesse volante, eu dou por encerrada. Ok, nós já vimos todas as configurações possíveis aqui nesse tutorial. No tutorial anterior nós já vimos também essa parte de configurações aqui.
E uma vez feito isso, lançado todas as preferências do jogador, agora é só construir os jogos e o jogador aqui pode jogar quantos jogos ele quiser, tá? E também pode obedecer os parâmetros que ele achar que deve. Seja o exemplo, vamos supor, esta combinação que aqui está, mesmo que ela contenha, por exemplo, alguma coisa que não esteja no agrado, o jogador pode tolerar, certo? Esses valores todos que nós lançamos aqui são valores de referência, não são indicações que vêm da Lotoguia, no sentido de dizer jogue assim ou jogue assado, ou este é o melhor método, aquele é o melhor método, certo? Muitas dessas configurações a gente pode errar, e errando a gente se escapa do grande prêmio, mas nos aproximamos de quina, nos aproximamos de quadra, muitos desses elementos que nós configuramos têm uma razão. Acho ainda que é melhor do que escolher seis dezenas aqui sem a menor noção ou jogar simplesmente aleatório. Muito embora qualquer jogo tenha a probabilidade de 1 em 50 milhões de acertar, e para qualquer jogo que a gente faça aqui, obedecendo os parâmetros ou não, as probabilidades finais são sempre de 1 em 50 milhões. O que nós fizemos foi estabelecer passos para não jogar seis palpites assim de uma vez. Então estabelecemos passos. Se acertar o MDC, nossas chances são maiores. Se acertarmos o IDC, a chance maior ainda. Se acertarmos o IDL, se acertarmos o terno, enfim. O jogo aqui é altamente condicionado. A diferença é que os palpites, muitos deles, têm um grau de certeza muito grande, como, por exemplo, retornar um terno que aconteceu ontem, retornar uma quadra que aconteceu recentemente, ou retornar um IDC que ocorreu recentemente. Tudo isso são coisas que são improváveis de ocorrer. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos evitando aqueles jogos que nós entendemos que provavelmente não vai ocorrer na próxima rodada, certo? Nada mais do que isso, o que nós fizemos. E o resto do jogo é feito aleatoriamente. Então, nós primeiro estabelecemos um critério e jogamos aleatório dentro daquele critério. Nada mais do que isso, ok? Então, eu encerro esse tutorial por aqui, desejando a todos uma boa sorte. E quem gostou desse aplicativo e quiser comprar uma cópia, entre em contato com lotoguia.lambert@gmail.com. E se eu tiver algum conselho a dar, o conselho é esse: vamos ser comedidos no jogo, certo? Não vamos jogar muito, ok? Porque jogar muito nem sempre adianta. Talvez seja mais importante jogar em mais rodadas, pouco valor. Poucos jogos em mais rodadas, ok? Então, pessoal, uma boa sorte a todos e fiquem com Deus. Ah, mais uma coisa. Quem gostou desse vídeo, por favor, compartilha, né? No Brasil existem centenas de milhares de pessoas que gostam de conhecer as curiosidades sobre a loteria, a matemática das loterias, e tudo isso nós temos aqui, tá? E tem pessoas também que gostam lá de fazer seu joguinho uma vez por mês, uma vez por semana, e quer conhecer algum critério, né? E certamente perto de você deve haver uns 2 ou 3. Então, pessoal, vamos lá, vamos compartilhar e vamos dar uma força para o canal Lotoguia, ok? Então, muito obrigado e mais uma vez, boa sorte a todos.